Agora vamos falar de eleições e temos o prazer de convidar para participar do Central de Notícias neste momento o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Missão. Boa tarde, candidato. Muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por essa oportunidade. Candidato, gostaria de começar lhe perguntando justamente sobre esse tarifaço, que é o assunto do momento, e há uma narrativa, uma disputa política sobre de quem é a responsabilidade. O senhor já se manifestou nas redes sociais, mas eu gostaria de debater esse assunto de forma mais detida com o senhor. Portanto, como é que o senhor entende esse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos na noite de quarta-feira, de quem é a responsabilidade e qual é o caminho para negociar isso e que cause menos prejuízo à economia brasileira? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Vamos lá, muito obrigado aqui pelo convite, estou muito feliz de estar presente. E essa é uma discussão central para o Brasil, porque o Brasil, do ponto de vista geopolítico, ele está numa encruzilhada. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, a gente precisa entender, o Donald Trump avisou, antes mesmo de chegar ao poder, que faria isso. Isso faz parte de uma nova estratégia de posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo. Ele quer reposicionar, inclusive, os parceiros dele e está vendo onde há uma certa desproporção nas relações, ele vai mexer. Ele está fazendo isso com o Brasil por dois motivos. Um, eles avaliam que há uma desproporção na relação entre os dois países, sim, do ponto de vista de tarifa, mas eles também enxergam a oportunidade de tirar o Brasil da zona de influência da China. Dado que o governo Lula é um governo muito vassalo, submisso ao bloco político da China, da Rússia, e a política externa brasileira foi sobre isso, ele pôde deslocar o Lula para ter que sentar e negociar com ele. O que o Lula percebeu? E eis minha crítica aqui aos dois blocos políticos que eu concorro nessas eleições. O Lula percebeu que tem muito a ganhar fazendo propaganda, dizendo que ele está enfrentando os Estados Unidos. E aí não entrou, do ponto de vista da negociação, em nenhum termo mais profundo, aguardando isso. Aguardando agora, às vésperas da eleição, uma briga com os Estados Unidos que é boa para ele em termos de popularidade. Já estão assanhados com planos Brasil soberano, que para mim é só enxugar gelo. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que são vassalos do Trump. E não é nem que eles são vassalos dos Estados Unidos, eles são vassalos do Trump. Eles acharam no passado que a ideia de tarifar o Brasil era muito legal, que era muito bacana, ia pegar bem. Não deu certo. O Lula ganhou popularidade à época. E agora o Flávio foi tentar fazer mais uma pataquada lá nos Estados Unidos, também não se deu bem. Então é uma situação ridícula de falta de liderança. O Brasil não consegue nem sequer ter uma estratégia aposta, porque está todo mundo pensando apenas na agenda eleitoral. Agora, candidato, o senhor considera que o tarifaço só existe por causa da família Bolsonaro? Não, eu acho que também existe por causa da família Bolsonaro. Mas, como eu disse antes, o Donald Trump já havia previsto que iria fazer isso com inúmeros parceiros de outras nações. O Brasil tinha que se adaptar a essa circunstância. Os Estados Unidos dependem das terras raras do Brasil para eles terem uma industrialização e a própria soberania militar nas próximas décadas. E eles precisam sentar para conversar com a gente. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil poderia sentar e obrigar os Estados Unidos a ter uma nova relação conosco em novos termos, que é o que eu estou propondo. Um realinhamento geopolítico do Brasil, que o mundo vai depender em grande medida do Brasil para poder fazer frente à China. Nada disso foi feito. O Flávio Bolsonaro nem sabe o que é. Mas, candidato, como seria isso? O senhor fala em obrigar os Estados Unidos, parece um termo um pouco prepotente quando a gente fala da maior potência do planeta. Como é que o senhor negociaria com os Estados Unidos, por exemplo, terras raras e outros temas de interesse para reduzir as tarifas contra o Brasil ou talvez até extingui-las? Eu tenho contato com, não só com membros da Casa Branca, com membros da atual administração americana. Quando eu falo obrigar, eles são obrigados a fazer isso simplesmente porque um F-35, que é o principal caça americano, vai meia tonelada de terra rara. E essa terra rara que vai no principal avião a jato de guerra dos Estados Unidos é toda extraída e processada na China. Então, eles vão precisar construir uma indústria paralela, estão desesperados investindo nisso, e o caminho natural é sentar com o Brasil. O que eu quero falar é, o Brasil tem que utilizar essa posição privilegiada que ele tem para realinhar a relação com os Estados Unidos. Transferência de tecnologia, nós fazermos nossas reformas de competitividade, atrair empresas americanas, fazer o processamento e a produção de componentes, ímãs, elementos luminotécnicos que também são produzidos através das terras raras, aqui dentro, reindustrializar o Brasil em parceria com os Estados Unidos, porque a China hoje é nosso maior parceiro, mas essa parceria vem com preço. Nós estamos nos desindustrializando muito. A gente está primarizando a nossa economia. Uma relação boa com a Europa e os Estados Unidos mudaria isso. Aí o senhor ofereceria algum tipo de exclusividade ou preferência para os Estados Unidos processarem terras raras aqui no Brasil, em troca dessa transferência de tecnologia? O senhor acha que eles seriam um parceiro preferencial nessa área de terras raras, por exemplo? Depende do que eles oferecerem para a gente. Eu sei que a União Europeia também quer trabalhar conosco, o Japão quer ter uma nova industrialização baseada nisso.
Taiwan, que já trabalha com semicondutores, precisa. Então vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos falar, olha, o Brasil está aqui aberto a fazer troca de tecnologia e processar as terras raras aqui e trabalhar em parceria com as grandes nações aqui, gerando emprego aqui e subindo a escala global de produção nossa. Essa é a nossa parceria. Se os Estados Unidos estiverem afim, e eles têm necessidade de construir isso, podem ser um parceiro preferencial, como a União Europeia também pode ser. Tá certo. Bom, deixa eu seguir em frente aqui. O Yander Porcela e o Gayer também participam dessa entrevista. Yander. Pré-candidato, eu queria falar sobre aquela imagem que a gente acompanhou divulgada pelo site CL do senador Flávio Bolsonaro ao lado do sicário. O Flávio disse ontem que a imagem foi produzida por inteligência artificial, mas o fato é que já gerou muita repercussão nas redes sociais. A própria campanha do Flávio Bolsonaro tem tentado neutralizar esse desgaste, resgatando fotos do presidente Lula com a Deolane Bezerra. Então, é um assunto que está ainda na ordem do dia. Eu queria saber como que o senhor viu essa história toda da foto, quanto isso pode afetar a candidatura do Flávio e, no caso da Deolane, também a própria candidatura do presidente Lula. O Flávio, ele é apenas um outro lado da moeda do lulismo, no sentido de que eles participam dos mesmos escândalos de corrupção. O petismo e o bolsonarismo estão presentes em maior ou menor grau, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Tem uma prática horrenda de ficar andando com bandido por aí. E a única diferença é que o bolsonarismo fica fingindo que ele é moral, ou que ele tem algum tipo de relação com Deus, e que ele pode fazer algum tipo de crítica moral ao petismo, quando não tem. Ele é igual ao petismo nesses termos. O Flávio Bolsonaro andar com o sicário apenas me deixou preocupado com o sicário, se ele pode ter sido eventualmente assaltado pelo Flávio Bolsonaro, porque em termos de qualidade ética e moral ali, ambos eram capangas do senhor Daniel Vorcaro. Então, acho que apenas, vamos dizer, está referendando o que a gente já sabe sobre o Flávio. Candidato, esses são os dois favoritos para vencerem as eleições presidenciais e para irem para o segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula. Por mais que o senhor diga que os dois são ruins, quem seria, na sua visão, o menos danoso para assumir a presidência da República, caso sejam esses os dois candidatos no segundo turno? Eu não vou entrar numa guerra pensando em perder. Eu peço desculpa se não é uma resposta satisfatória que eu estou dando para a tua pergunta, se é uma pergunta precisa, porque eu tenho que derrotar eles. Eu acho inaceitável um país com 200 milhões de habitantes, que o potencial do Brasil está preso nessas duas quadrilhas. São duas quadrilhas. Eu estou presente hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, basicamente a máfia que administra o Rio de Janeiro é toda ligada ao grupo do Bolsonaro. Eu rodei agora o Nordeste inteiro e as máfias que administram o Nordeste são todas ligadas ao petismo. É um país que está devastado, destruído, moralmente corrompido. Aceitar que esses dois grupos sujos disputem o segundo turno é aceitar que nosso país acabou. Eu não vou aceitar isso. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.